Olá pessoal, chegamos no ponto que a maioria estava esperando. Vamos criar um banco de dados, algumas tabelas que utilizaremos nos módulos seguintes e vamos carregar os dados nessas tabelas. Nesse módulo nós vamos utilizar o Enterprise do SQL Server. Vamos deixar um pouco de lado o Visual Studio. Só lembrando que esse curso não é para DBA. Nós vamos utilizar o SQL Server apenas o necessário para o nosso curso de C#. Então vamos ver só o básico do SQL Server. Para criar vamos abrir a console aqui do Enterprise. Aqui na console eu vou dizer onde eu vou me conectar, tem várias opções. No caso aqui eu vou me conectar no Database Engine. Eu vou dizer em que banco de dados. Eu tenho as opções aqui de autenticação do Windows ou autenticação do SQL Server. Eu vou escolher a autenticação do SQL Server. Vou me conectar aqui no meu banco, um banco local que eu criei aqui na minha máquina. Abri a console, aqui já aparecem os bancos de dados que eu tenho nessa máquina, nesse servidor. Então, vamos criar um banco de dados novo. Então, vamos lá. Então, vamos vir aqui em Databases, New Database. E aí, nós vamos primeiro dizer o nome do banco. Aqui tem algumas informações na hora de criar o banco de dados que são importantes. Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, só explicar. Então eu tenho ele sempre cria no mínimo dois devices. Como se fossem dois arquivos no banco de dados. Um arquivo para os dados e um arquivo para o log. O log é uma área temporária, uma área de trabalho dele. Eu estou fazendo uma operação, digamos, com um banco de dados, né? Estou gravando dados, alterando. Ele vai, no log fica todo o histórico, todo o registro, para que ele consiga desfazer essas informações. Digamos lá, vamos pegar uma operação bancária que tenha fazer o crédito numa conta e fazer o débito na outra. Então ele vai gravar essas informações no log para que, se digamos no meio eu fiz aumentei o saldo de uma conta e não tirei o dinheiro da outra e deu um problema no meio, ele tem que ter informações para voltar atrás, para desfazer o que ele fez. Então o log ele usa para isso. Então o log normalmente ele é uma área, ele não cresce muito, porque ele é temporário, ele usa só para essas operações dele. Então vamos definir aqui tamanhos para o banco. Então eu posso dizer que o meu banco vai ter crescimento automático ou não. Eu vou dizer que como que ele vai crescer? Ele vai crescer em megabytes, digamos que eu vou dizer para ele que ele vai crescer de 30 em 30 megabytes. Eu disse que ele tem crescimento automático, à medida que ele vai precisando de dados, ele vai alocando espaços de 30 megas, nesse caso aqui. Bancos de produção, é melhor alocar áreas bem maiores, para ele não ficar fragmentando muito o disco. E aí eu posso dizer, ele pode crescer até X. Você pode crescer até 100 MB. Nesse caso aqui eu sei que é um banquinho pequeno, nós vamos usar só para o laboratório, não precisa ter mais de 100 MB. Se ele crescer mais que isso, tem alguma coisa errada. E aí vamos para o meu log. Mesma coisa. Meu log, eu vou permitir que ele cresça automático? Vou permitir. Se ele precisar crescer, ele vai crescer de 20 em 20 megas. E o tamanho também vai ser restrito a 100 megas. E eu posso dizer o tamanho inicial. Aí ele vai iniciar com 50, no meu caso aqui, e vai com 20. Como eu disse que ele vai iniciar com 50 e vai crescer de 30 em 30, o que vai acontecer aqui? É importante. Ele vai para 80 e vai para 110. Só que ele não vai para 110, porque ele está limitado a 100.
Então ele só vai crescer até 80. Então vamos botar aqui que ele pode crescer até 110. Ok. E outras opções aqui, tal, se ele vai auto shrink, se ele vai aumentar e diminuir automaticamente. Eu tinha uma tabela grande, eu deletei, ele pode liberar esse espaço em disco. Informações desse tipo, mas que nós não vamos ver a fundo, porque não é o objetivo aqui. Então, vamos dar o OK aqui. E o nosso banco de dados está criado. Está aqui o nosso banco de dados curso, que já vai as tabelas. Ele não tem tabela nenhuma. Aí, nós iremos usar o query. É um utilitário dele. Eu posso chamar ele por fora, eu posso chamar de dentro aqui do Visual Studio. Antes disso, eu vou mostrar outra coisa, que é o modelinho de dados que nós vamos estar utilizando no restante do curso, né? Então, no restante do curso, nós vamos ter uma tabela de país, uma tabela de estado, uma tabela de cidade, uma tabela de cliente. Então, o cliente vai estar em uma cidade, essa cidade vai estar em um estado e esse estado vai estar em um país. Então, agora nós vamos criar e popular essas tabelas. Vamos fechar o modelinho de dados. Vamos voltar aqui para o nosso query e vamos chamar os scripts para criar essas tabelas. Eu estou abrindo aqui do lado. Então vamos lá. Treinamento, projeto, SQL. Lembrando que esses scripts serão disponibilizados para vocês utilizarem também. Então, criar uma tabela basicamente. Então, lembro que ela tinha código, descrição do país. Então, eu estou dizendo aqui, ó, create table país, campus, cd país, que é small int, ds país. E aqui eu já estou dizendo também que ela vai ter uma primary key chamada pk país com o código do país. Então, criar a tabela país. Estou dizendo para criar um índice único pela descrição do país. Se eu tiver pesquisa pela descrição, para facilitar essa pesquisa. Vai ter um índice para agilizar. Aí, aqui eu já vou começar a incluir. Vamos incluir dados. Depois, no laboratório, nós também vamos fazer programa de inclusão. Mas vamos incluir esses dados para facilitar também depois os testes da camada de acesso que nós vamos ter que desenvolver. Então, aí vamos criar. Então, aqui eu estou dando insert into país. Os campos cd país e ds país valem values, o código e a descrição. Então, inserir um registro. Vou fazer um select aqui para pesquisar, já está lá o Brasil. Vamos inserir outros países aqui. Seriam mais 4 registros, então eu já tenho 5 registros. Vou inserir um novo país, Espanha. Então, tenho 6 registros. Aí eu percebo, não, mas Espanha, pelo código do Bacen, não é 2435, é 2453. Então, vejam aqui, Espanha está 2435. Eu vou executar um comando aqui para atualizar ele. Update país, atribua set, cd país igual a 2453, quando o código do país for 2435. Então, vamos lá. Executei. Então, a Espanha está 2453. Então, agora, a Espanha está com o código do Banco Central certinho. Então, criamos nosso cadastro de país. Vou fechar essa janelinha. E vamos para Estado. Então, mesmo esquema.
o nome do create table, o nome da tabela, as colunas, e eu posso criar uma chave primária já no comando, ou eu poderia simplesmente ter feito isso aqui. Eu crio a tabela, e aí eu venho e dou alter table estado, então um gol aqui para add constraint, e aí eu não tenho esse parênteses aqui. Aí eu adicionei uma primary key. Então isso aqui que eu fiz em 2 comandos é o mesmo efeito que eu teria se eu fizesse isso aqui. Aí também, e aqui faltou, daí ficou faltando um parênteses. Aqui também tem uns detalhezinhos parecidos com IntelliSense, né? Vejam, ó. O comando aqui está incompleto, ele sublinhou aqui em vermelhinho o comando seguinte. Então vamos lá. Aí vamos criar um índice. Se eu tentasse criar novamente esse índice, ó, deu erro aqui. Ó. A operação falhou porque o índice tal com esse nome já existe na tabela tal. E aí, vamos lá, nosso comando insert. Insert as colunas, values, o nome dos campos. Eu poderia fazer um insert dessa forma aqui, ó. Simplesmente não precisa informar as colunas. Deu erro. Por quê? Porque aí, como eu não informei as colunas, ele está entendendo que eu estou inserindo na ordem dos campos. Só que ó, eu estou inserindo o estado, a descrição e o código do país. E aí ele se perdeu aqui. Porque ele tentou inserir um caractere num dado small int. Small int é um inteiro, é um número, é numérico. Então, se nós invertêssemos isso, aí iria funcionar. Vamos ver aqui, um select tabela estado. Então eu tenho Acre, país 1058, Acre. Por que eu não recomendo nunca utilizar essa sintaxe aqui, sem os campos? Primeiro, você tem obrigatoriamente que obedecer a mesma estrutura da tabela, a mesma ordem dos campos. Segundo, se você vir aqui e criar mais um campo, teu programa vai parar de funcionar. Pelo seguinte, você vai estar informando, sem alterar o programa, né? Se você incluir mais um campo, você tem que ir em todos os lugares do sistema que inserem dados nessa tabela e prever esse novo campo. Se você não prever, ele vai começar a dar erro dizendo que o teu comando está inserindo mais dados do que a tabela... menos dados do que a tabela espera. Ele não sabe o que fazer com aqueles campos. Porque você vai estar informando 3 colunas e tem 4 colunas na tabela. Ele não sabe o que fazer com aquele 4º campo, ou 5º campo, ou 6º campo, campos adicionais que você tem inserido depois. Então, o ideal é usar essa sintaxe, informando as colunas. E aí, se você criar uma coluna nova que permita valores nulos, ele vai inserir com nulo. E aí o programa que manipula aquela informação vai vai tratar aquele dado. Mas o teu sistema não para de funcionar. Então, inserir os estados do Brasil. Vamos inserir aqui estados dos Estados Unidos. Vejam aqui, deu um problema aqui. Ele está dizendo que deu uma chave duplicada. Isso foi proposital, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, AL,
e a L. Então, Alabama e Alagoas. E eu disse que a minha chave primária é estado. Então, eu tenho 2 estados com a mesma sigla. Ele não vai deixar incluir. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha chave da tabela estado. Ela não pode mais ser só estado, ela vai ter que ser estado e país. Então, eu vou matar ela, vou dar um drop nela, vou eliminar ela e vou criar ela com estado e país. A hora que eu vou executar aqui, ele vai dar um outro erro, porque ele vai ter incluído parte dos estados dos Estados Unidos. Ó, tá aqui Alasca, Arkansas, Arizona, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware. Então, já incluiu várias cidades. Então, a hora que eu for incluir de novo, que eu executar aqui, ele vai dar erro. Só que, ó, teve algumas linhas ele incluiu, ó. 3, 4, 5, 6. Tá. Quem são esses 6 aqui? Nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou fazer um select na tabela estado, pegando os estados que tem mais os estados que a coluna estado tem mais de uma ocorrência. Quais são? A L, Alagoas e Alabama, MA, Maranhão e provavelmente Massachusetts, cadê o Massachusetts? MS, Mato Grosso e Mississippi, MT, Mato Grosso e Montana, PA, Pará, do Brasil e Pensilvânia, dos Estados Unidos, SC, Santa Catarina e Carolina do Sul, se não me engano. SC, Carolina do Sul. Então, vamos vir de novo aqui, vamos selecionar a tabela estado. Vamos classificar order by estado. Eu estou selecionando, já classificando os dados. Alagoas e Alabama. MS, MT e todos os outros aí. Então, incluímos os estados do Brasil, os estados dos Estados Unidos e os estados, vamos incluir aqui os estados do Canadá. Não deu mais problema nenhum. Então, agora eu vou começar a brincar aqui. Então, vou dar um select na tabela estado, trazendo também a descrição, fazendo um join com o país. Então, já veio aqui Alberta do Canadá, Acre do Brasil, Alasca, Alabama, Alagoas, Amazonas, Amapá. Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui? Selecione a tabela estado, juntando com a tabela país, onde o estado e o país são iguais. Esse comando também poderia ser feito da seguinte forma. Seria exatamente a mesma coisa. O resultado, pelo menos, seria exatamente o mesmo. Opa! Então, vou selecionar aqui, ele está chiando. Select list from estado, país. Vamos ver. Não. Apesar de ter dito que tinha um problema, não tinha problema nenhum. Então, eu tenho aqui, me trouxe 89 registros. Se eu fizer esse comando,
vai me trazer os mesmos 89 registros. Então, que também poderia fazer, nesse caso, também poderia ser inner join. Qual a diferença do left join e do inner join? Eu, pessoalmente, prefiro essas sintaxes a essa aqui, porque aqui eu acho que fica mais claro, que daí as condições estão próximas, tal. Quando tem muitas tabelas, fica mais clara essa sintaxe, além de que ela é mais flexível. Então, o left join, eu estou dizendo para o banco de dados, selecione os estados e os países, mesmo que, mas sempre selecione os estados, mesmo que ele não tenha país relacionado. Se eu tivesse um estado aqui, um país 0, por exemplo, que eu não tenho, ele traria do mesmo jeito, só que traria sem informação. Vamos ver se eu montei um comandinho aqui. Não montei. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa brincadeira aqui. Vamos incluir aqui um estado, ele, Eldorado, digamos lá na Argentina. Se não me engano, tem o estado de Eldorado lá. Ah, não, é uma cidade que fica numa província ali, se não me engano, é Córdoba. Mas vamos dizer que era um estado. Tá, inserir um estado. Se eu vir selecionar cadê os meus comandos? Nesse comando aqui, eu continuo com 89 registros. Se eu selecionar aqui, eu continuo com 89 registros. Se eu selecionar com o left do país, eu vou ter 90 registros. Está aqui o meu Eldorado. E aí ele não trouxe dados de país. Ele trouxe os dados do estado, mas não trouxe os dados do país. Porque não tinha de onde pegar. Então vamos deletar ele aqui. Está errado mesmo. Então, como que nós vamos deletar? Delete estado. Primeiro vamos ver quantos tem. Asterisco from estado. Where estado igual a EB. Só tem um. Mas digamos que tivesse mais e eu desse esse comando, digamos que eu fosse lá, MA, ia deletar 2. Se eu fizesse aqui, agora eu vou botar a sintaxe aqui. Delete, estado, tal. Só que eu não quero o MA. Se eu der o MA, vai deletar os 2. Aqui. E aí, voltou ao normal a minha tabelinha de estado. Estou aqui com os meus 89 registros. Então, basicamente, era isso. Isso aqui eu vou tirar. Aqui, simplesmente para mostrar que tinha 2. Então, criamos também a nossa tabela de estado. Vamos salvar isso aqui. Vamos para a nossa tabela de cidades. Também, mesma coisa. Código da cidade, nome da cidade, o estado e o país. Aí eu vou criar um índice único, tal. Aqui, digamos que esse índice, eu criei ele como único. Só que eu vou ter cidades com o mesmo nome em países diferentes, por exemplo, ou estados diferentes. No Brasil mesmo tem, por exemplo, eu sei que tem 4 Planalto. Então, 4 cidades chamadas Planalto. Então, eu não posso deixar ele como índice único. Então, eu vou dar um drop do meu índice e dar um create ele sem a informação único aqui.
Eu poderia ter feito certo da primeira vez? Claro que poderia. Aí perderia, só que eu fiz errado para nós vermos isso no curso, né? Para a gente reforçar essa questão aqui da diferença do Unique Index pro Index, que permite valores duplicados. Aqui eu tenho muitas cidades para incluir e eu vou fazer marcar tudo, executar numa única vez. Se a gente for executar de uma em uma aqui, nosso vídeo aqui vai dar umas 5 horas e acho que vocês não vão estar com saco para ver. Então vamos lá. Vou incluir todas as cidades do Brasil. Terminou? Rapidinho, né? 5.528. Não são todas, então são 5.600 e poucas. Mas as principais com certeza estão aqui. Aí vamos fazer aquele select juntando com o estado e com o país. Só que, vejam, eu estou selecionando a minha chave do estado não é só estado. É estado e país. Aqui também é de propósito. Informei. Então eu tenho 5.000, vamos voltar aqui, Ctrl R para mim ir para a tabela de resultados, 5.528 registros. Se eu fizer o select dessa forma, ele me retornou 6.675 registros. De onde que ele tirou os 100 e poucos registros a mais? Como eu não informei país, e eu tenho países duplicados, olha aqui, ó. PE eu tenho no Canadá, Príncipe Edward Island, e eu tenho Pernambuco. Ele misturou tudo, fez uma bagunça. A Pensilvânia com Pará, vai ter provavelmente a mesma confusão, Mato Grosso com Montana, Santa Catarina com Carolina do Sul, Maranhão com Massachusetts. Ele fez uma lambança, mas só no meu select aqui. Como que eu resolvo isso? Colocando a chave completa. Isso vai acontecer com vocês no dia a dia e tomem muito cuidado. Quando vocês têm chave completa em tabela, vocês têm que informar a chave inteira, senão dá esse tipo de lambança. Vamos vir aqui, select 5.528. Quantos eu tinha? Eu estou contando aqui, ó, select count, tá? 5.528. A hora que eu informei a chave certa, se nós formos lá, vamos pegar aqui agora, não, vamos lá, vamos achar um estado aqui que antes estava duplicado, Maranhão. Eu só tenho Brasil aqui, agora. Antes, lembra, tinha Brasil, Canadá. Vamos tirar de novo, só para vocês perceberem aqui a diferença. Então, eu tenho Brasil. Estou rolando aqui, vamos. Ele só está mostrando o Brasil, mas aqui que está vindo a confusão está aqui dentro. Por que só está mostrando o Brasil? Porque o join para a tabela país está certa. Então, vamos voltar aqui. A minha condição é deixá-la certa, né? Ou aqui também já tinha preparado um exemplo aqui, ó, de Massachusetts. E aqui o comando certo. Então vamos deixar aqui em cima errado. Aí aqui mostra aonde teve a confusão. E aqui o comando certo. E aqui o comando certo também. Então, tem 217 estados no Maranhão. Aí agora vamos inserir os estados dos Estados Unidos. Vamos selecionar fazendo aquela confusão, sem a condição correta. E aqui que começou, ó. A mesma cidade, ó,
no Maranhão e no Massachusetts. A Ceilândia, no Maranhão e Massachusetts. Só que, ó, Massachusetts no Brasil, Maranhão nos Estados Unidos. Então, muito cuidado na hora de montar os joins com as tabelas para não ter esse tipo de confusão. E vamos lá, agora sim. Então, se eu pegar Maranhão, eu tenho as 217 cidades do Brasil, mais algumas 50 e poucas que eu carreguei dos Estados Unidos. Tem muito mais cidades no estado de Massachusetts. Só que eu peguei as principais ali para o nosso laboratório. Não vamos carregar todas as cidades do mundo aqui para o nosso teste. Vou pegar algumas para a gente simular esse tipo de cuidado que é importantíssimo ter no desenvolvimento. Senão começa a criar uns programas malucos ali que ninguém não sabe por que está dando problema. E aí, faltou a nossa tabela de cliente. A nossa tabela de cliente vai ter mais dados. Código do cliente, nome, CGC, CPF, endereço, bairro, CEP, cidade, e-mail e um documento de identificação. É claro, não é um cadastro completo de cliente. É um cadastro para nós usarmos no nosso laboratório aqui. Vamos criar um índice por nome do cliente e um índice por código de cidade, se eu quiser pesquisar os clientes por cidade. Aqui estou selecionando a cidade, fazendo um inner join com o cliente. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um select da cidade com left join. Eu apenas criei a tabela, eu não tenho cliente ainda. Mas vamos lá. Ó, trouxe as cidades e tudo nulo no cadastro do cliente. Isso é o left quem faz. O inner, ele não traz dados da outra tabela se não tiver registro, não traz da primeira se não tiver dados em todas elas, né? Então eu vou inserir aqui 3 registros. Se eu fizer esse comando com o inner, ele trouxe aqui o Valdomiro, o Álvaro, o Jean de Curitiba. Só Curitiba, não veio mais nenhuma cidade. Se eu fizer com o left, eu só vou mudar aqui a forma de apresentar. Estou mudando aqui em cima, ó. E vou selecionar de novo. Ele vai trazer diferente aqui, não vai trazer no grid. Aí eu vou procurar aqui Curitiba. Então Ctrl F, Curitiba. Find. Então, ó, tá aqui Curitiba no meio com os indivíduos. Então, aqui só com dados. Aqui, inner. Pegando aqui, ó, é uma sintaxe diferente, ó. Aqui nós estamos tratando igual. Aqui, like. Like é que tenha isso no início. Então, no início por quê? Porque estou dizendo Curitiba e esse percente aqui. Se fosse percente, seria Curitiba em qualquer lugar do texto. Então, inner, mesma coisa. Então, select, mesma sintaxe, é o mesmo comando, só que uma sintaxe um pouquinho diferente. Mesmo resultado. Aqui eu vou usar left, só que botando a condição Curitiba. Vejam, apareceu aqui curitibanos. Por quê? Porque ele atende a condição da tabela cidade. Só que ela não tem cliente. Aqui left, que nós já vimos. Eu classifiquei aqui só vai ter aqui no final, o resto está tudo nulo. Left só com Curitiba. Por quê? Porque aqui ele não trouxe, ó. Eu estou usando left aqui e estou usando left aqui. Só que a primeira cidade que eu estou pegando aqui é cidade. A primeira tabela que eu estou pegando é cidade. E aqui a primeira tabela é cliente.
Então aqui ele está dizendo, selecione as cidades, juntando com os clientes, mas se eu não tiver cliente, left, pode trazer a cidade, traz a cidade também. Aqui ele está dizendo, selecione os clientes, left de cidade, mesmo que não tenha cidade, quando o nome da cidade for Curitiba. Então, eu não tenho cliente sem cidade. Por isso que todos os clientes que ele trouxe são clientes que têm cidade. Mesmo com o left, ele não trouxe dados inconsistentes. Porque a minha tabela base é a tabela cliente. Aqui é a mesma coisa, com o left sem o... mas partindo da tabela cliente. Então, mesmo sem eu botar a condição Curitiba, ele só trouxe os 3 clientes porque a condição principal é a tabela cliente. Mesma coisa. Essa aqui é uma sintaxe. O pessoal que usava versões mais antigas, em vez do left, usava asterisco igual. A partir da versão 2008, se eu não me engano, esse comando não é mais válido. Não funciona mais. Isso é a SQL está mais ANSI. Isso aqui não tem o ANSI, né, que é um órgão que determina o padrão do SQL. Tem tem ANSI para várias outras coisas, para outras linguagens e tal, mas SQL ANSI, o asterisco igual não é padrão ANSI, e o SQL 2008 é padrão ANSI, então foi tirada essa sintaxe. Então, se migrar em sistema que use essa sintaxe, vai dar erro, e aí você vai precisar mudar para o left, porque esse asterisco igual fazia a função do left. Aí vamos incluir um novo cliente, só que aqui, vejam que no lugar da cidade, o penúltimo campo, eu botei 0. Aí, com join, pegando o cliente com o inner da tabela cidade, ele não trouxe o João. Se eu pegar com left, aí sim. Aí ele vai trazer o João e não vai ter os dados da cidade aqui, estão nulos. Não é aqui ainda. Desculpe. A partir daqui, Estava nulo lá o e-mail. Então, vamos fazer um update do e-mail com o cliente 4, um update, setando o e-mail e a cidade. Agora, se eu executar esse comandinho aqui, trouxe só 3 linhas, vai trazer a 4ª linha. Quer ver esse comando aqui? Se eu der um left, mesma coisa. Então, nosso curso relâmpago de SQL Server está concluído e no próximo módulo aí já vamos começar a utilizar o C# com SQL Server. Obrigado.